Bom, então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui ao Dicas de Protocolo. Aqui a gente mostra para você como interpretar e analisar as principais variáveis de um relatório de avaliação física ou avaliação de performance, né? Sempre pensando um dos nossos objetivos, né, finais, que é a melhora de rendimento e também a prevenção de lesões. Então esse é o ponto fundamental aí da avaliação física. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre uma coisa que muita gente pergunta, muita gente fala, né? A gente tem vários questionamentos, com relação a começar a fazer avaliação sem que a gente tenha recursos, né, tanto de equipamentos como de grana mesmo, assim, para tá iniciando aí o nosso processo de avaliação. Bom, sou Alex Oliveira, profissional de educação física, especialista no desenvolvimento de sistemas para medida de performance esportiva. Então eu vou falar um pouquinho para você hoje sobre como que a gente pode estar iniciando um processo de avaliação sem que a gente tenha grandes recursos aí de equipamentos ou mesmo de dinheiro disponível, tá? Bom, deixa eu só colocar nossa apresentaçãozinha aqui. Opa. Para cá. Onde foi para a nossa apresentação? Boa. Vamos abri-la de novo. Tá. Bom, então geralmente o pessoal sempre está preocupado com relação à avaliação, sempre pensando assim, opa, não tenho um equipamento mais sofisticado, não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo aí para fazer a minha avaliação. Bom, o primeiro passo que a gente precisa entender é que eu preciso fazer deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá, cadê? Aqui, nosso compartilhamento. Bom, cadê? Tá aqui. Bom, então, o primeiro passo que a gente precisa entender é como que eu faço para interpretar um resultado? É aí que está a nossa principal dificuldade, né? Interpretação de resultados de avaliação. Então, fiz um teste e obtive um resultado X, Y, Z. Tá? O que isso significa? Como que eu posso estar fazendo uma interpretação desses resultados? Então, é geralmente aqui que a gente começa a ter que a gente tem uma certa dificuldade, que é exatamente em cima da interpretação. Então, faço um teste tal e tenho lá o meu resultado X. Então, aí a gente sempre está naquela dúvida, mas o que exatamente representa esse resultado? Tá? E é natural que isso a gente tenha mesmo. Então, demanda bastante, a gente precisa ter um certo nível de conhecimento para poder fazer algumas interpretações. Só que existe um caminho que a gente precisa ter para fazer essas interpretações, né? Então, esse caminho, muitas vezes, é que a gente acaba titubeando e acaba não tendo esse caminho muito claro. E aí a gente acaba se apegando a determinadas muletas, né? Vamos chamar aqui, por exemplo, equipamento, vamos chamar os equipamentos de muleta, tá? Guardando, é lógico, as devidas proporções, né? Sem ser depreciativo com relação a isso. Mas quando eu falo muleta, o que eu quero dizer? Eu quero dizer simplesmente que a gente acaba dando muita atenção ao equipamento em si, ou principalmente ao protocolo que eu estou utilizando, sem eu entrar no ponto básico da avaliação. Qual que seria assim, um ponto básico de avaliação? A gente tem uma coisa que parece óbvia, muito óbvia para a maioria dos profissionais, que é a gente entender os princípios de funcionamento daquela modalidade fim que a gente vai estar medindo. Tá? Então, por exemplo, se eu trabalho no futebol, o que gira em torno do futebol? Tá? O que eu preciso medir para um atleta, um praticante de futebol? Se eu vou trabalhar com corrida de rua, tá? O que eu preciso medir nesse corredor para que eu faça uma boa avaliação? Tá? Então, esse realmente que é o ponto-chave. Então, por isso que a gente às vezes chama que o equipamento é uma muleta, porque quando a gente não tem isso muito bem definido,
A gente fica procurando, qual que é o melhor equipamento para isso? Qual que é o melhor protocolo para aquilo? A gente sempre fica procurando entender quais são os equipamentos que podem nos dar essas medidas. Porém, a gente precisa, lógico, a gente tem que ter muito claro que quando eu tenho equipamento, eu posso ter uma medida mais precisa. Porém, se eu não estiver medindo exatamente o que eu preciso medir, não adianta nada eu ter precisão. Tá? Por quê? Porque eu estou medindo o que eu não preciso. Então, se eu estou medindo o que eu não preciso, para que eu preciso de uma precisão daquilo? Tá? Então, é nesse ponto que a gente tem que estar sempre se apoiando. Então, a gente tem, assim, dentro da avaliação, a gente tem assim, os 3 pilares. Aí. Esses dias atrás, a gente fez aí uma sequência de vídeos, aí que a gente chamou de Semana da Avaliação Física, né? Onde eu mostrei basicamente esses 3 pilares aqui. Ó. Que a gente tem lá o conhecimento, tem a execução na prática e tem um dos pilares é a gente aprender com quem já tem mais experiência do que a gente, né? Ou pelo menos quem está ali mais ou menos no mesmo nível. Então a gente tem que estar sempre trocando essas informações. O problema é que a gente fica sempre baseado em cima desse primeiro pilar aqui, que é o conhecimento. Ou seja, fica sempre tentando, o que eu preciso saber mais? O que eu preciso saber mais? O que eu preciso saber mais? A gente fica tentando saber cada vez mais coisas. Tá? Isso é bom? Não, é bom, lógico. Né? Quanto mais a gente sabe, melhor a gente vai tentando dominar algumas coisas. Porém, eu não posso desequilibrar essas coisas. Eu preciso ter um certo equilíbrio. Né? E dentro da avaliação física, esse equilíbrio ele vem quando a gente executa na prática. Então, se eu pego lá um livro, não tem nenhum aqui. Se eu pego um livro, ou um artigo, sei lá, vou lá, estudo. Beleza, aquilo ali é uma coisa. Eu olhei aquilo e posso até ter entendido mais ou menos o significado daquilo, qual foi a conclusão, qual foi o método utilizado. Então, eu melhorei o meu conhecimento. Porém, existe uma maneira que eu consigo amplificar esse conhecimento, que é a gente executar as coisas na prática. Né? Que é executar alguns testes na prática para poder confrontar com esses valores, esses números que muitas vezes aparecem ali. E isso depende da prática. Então aí que a gente tem lá, eu não tenho equipamento, como que eu vou fazer essa medida? Né? Eu estou lendo um artigo aqui, o cara fez lá análise de gases, fez lá a determinação de consumo máximo de oxigênio. Como que eu posso confrontar como que eu posso fazer alguma coisa que se aproxime disso? É óbvio que se eu tenho equipamento, eu vou ter muito mais chances de me aproximar disso. Porém, geralmente equipamentos bons, né, para nos dar uma boa perspectiva, são equipamentos caros. Né? Porém, se eu simplesmente chego e empaco nisso, não tem equipamento, então não vou fazer. Só que existem inúmeros protocolos que a gente pode estar usando de maneira assim de maneira mais usual, né? A gente pode estar usando isso de uma maneira bem constante, tá? Que são equipamentos que muitas vezes todo mundo tem. Quem que não tem um cronômetro, tá? Então, eu posso lançar mão de alguns protocolos. Por exemplo, um protocolo que foi utilizado, um metrônomo, não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar em metrônomo. Né? Metrônomo é um equipamento, que pode ser um dispositivo eletrônico, ou mesmo software. Hoje a gente tem bastante softwares aí que são usados como metrônomo, que a gente pode baixar aí na internet, em celular, que eles nos dão sinais sonoros em tempos pré-definidos. Aqui são equipamentos bem simples. A gente tem aqui um equipamento, né, um software, né, que chama Beat Test, né, que é onde eu configuro lá. Eu quero que ele, a cada X tempo, ele me dê um sinal sonoro. Então, eu posso, por exemplo, demarcar um campo, demarcar uma pista com cones, onde aquele sistema, que pode ser com o celular, pode ser com um aplicativo que eu possa baixar grátis pela internet, pode ser um dispositivo eletrônico que eventualmente eu possa
está comprando aí em alguma loja especializada, né? Então eu posso demarcar essa pista e a cada X tempo eu configuro o meu sistema. Então, por exemplo, eu quero que o sujeito faça uma volta em uma pista de atletismo na velocidade de 11 km por hora. Bom, 11 km por hora em uma pista de atletismo de 400 metros, sei lá, vai dar X tempo no total. Porém, eu quero que ele mantenha essa velocidade constante nos primeiros 50 metros, no segundo, no terceiro e assim sucessivamente. Tá, para quê? Para que a velocidade seja constante. E ele tenha um feedback para ver se ele está na velocidade. Algum tempo atrás, e se a gente fizer uma busca aqui pela internet, é provável que a gente até veja alguma citação com relação a controle dessa velocidade por bicicleta. Ou seja, alguém vai pedalando com um velocímetro, né, mantém lá 11 km por hora e a pessoa tem que ir correndo junto. Porém, eu posso demarcar a pista e o sinal sonoro vai dando aquele ritmo. Então, sempre quando a pessoa estiver naquele ponto, quer dizer que ela está a 11 km por hora. Aí eu posso colocar 12, 13, 14 e assim por diante. Existem vários protocolos aí que a gente pode estar utilizando para isso. Então, um metrônomo, por exemplo, seria um equipamento simples que a gente pode estar utilizando. Eu posso usar, fazer um protocolo, isso daí seria um exemplo de protocolo aí para determinação, às vezes, de limiar anaeróbio, baseado na frequência cardíaca. Então eu precisaria simplesmente de um metrônomo, que é uma coisa que muitas vezes eu consigo baixar grátis aqui pela internet, né? Então, se depois alguém quiser alguma dica aí, eu dou uma dica aqui de um aplicativo bem interessante que possa fazer isso, né? E coloca no comentário e depois eu direciono você aí para onde você pode fazer ou baixar um aplicativo que é muito, muito bom para isso. Uma outra coisa, uma outra coisa que a gente pode estar usando para um eventual protocolo são fita métrica, né? Por exemplo, cadê? Tinha uma aqui, aqui. Isso daqui é um exemplo aqui. Isso aqui, o que é isso aqui? É uma cinta elástica, né? Vamos entender que isso aqui é um cinto. Vamos abrir aqui, ó. Imagina que isso aqui, ó. Opa! Isso aqui é um cinto, onde eu tenho aqui uma fita métrica que ela corre aqui dentro, ó, tá? Então eu faço aqui, ó. Fiz isso aqui, ela está correndo. Então, isso daqui, eu posso esse tipo de dispositivo aqui, ó, que é bem simples, ó. Você costura, faz aqui, coloca uma fita métrica. Eu posso aplicar um treinamento, tá? Eu posso chegar nos resultados onde eu posso aplicar um treinamento de pliometria baseado nesse cinto, tá? Então, eu tenho esse cinto simples. Eu posso identificar se um determinado indivíduo ele está ou não precisando treinar componente elástico, tá? Com uma simples fita métrica. Às vezes a gente está pensando, pô, mas como que eu vou fazer isso? Eu preciso de um tapete de contato, eu preciso de uma plataforma de força, preciso disso, daquilo. Mas com uma simples fita métrica é possível a gente conseguir fazer essa medida, tá? Por incrível que possa parecer. Porém, isso somente vai ser possível... Deixa eu voltar aqui. Onde está? Aqui. Tá? Isso daqui somente vai ser possível a partir do momento que, é lógico, eu tenha lá um conhecimento com relação a alguma coisa, tá? Aí eu posso começar a usar isso na prática. A partir do momento que eu começo a usar isso na prática, o meu conhecimento ele começa a se amplificar. Eu sabia a mesma coisa, apliquei um teste na prática, eu usei aquele conhecimento na prática, automaticamente o que acontece? Uma ficha cai. A partir do momento que essa ficha cai, eu volto lá no meu conhecimento e eu começo já a olhar aquele conhecimento com outros olhos. A partir do momento que eu começo a conversar com outros profissionais a respeito daqueles conhecimentos, automaticamente isso vai amplificando. Ou seja, de uma maneira muito simples e muito barata, eu consigo amplificar esses 3 pilares, eu consigo deixar eles mais fortes. Ou seja, o meu conhecimento melhora,
eu melhoro a minha execução na prática, baseado nesse conhecimento, e óbvio, baseado na execução prática ao longo do tempo, e eu consigo aprender conversando com outros profissionais. Então eu consigo estabelecer muito bem esse tripé aqui, ó. Porque se eu ficar apenas tentando, eu preciso saber mais, eu vou lá, faço um curso de pós-graduação, faço um curso, sei lá, pela internet mesmo, eu compro um livro tal, eu estudo um artigo, vai entrando informação, tá? O que acontece? Aquilo ali muitas vezes acaba se confundindo na nossa cabeça. Essa confusão a gente começa a eliminar um pouquinho a partir do momento que a gente começa a aplicar algumas coisas na prática. Aí a gente começa a entender algumas coisas e essas coisas começam a se equilibrar um pouquinho mais. Então, um cuidado que a gente tem que ter é exatamente não focar muito só em conhecimento. Tem que usar o nosso conhecimento que a gente tem com relação aí à avaliação, para utilizar as coisas na prática, né? Então, aí a gente vai começar, a gente vai equilibrando. Bom, isso daqui seria um exemplo aqui de um vídeo, né, onde está fazendo medida de potência, né, para controlar uma determinada carga. Por incrível que possa parecer, existem alguns trabalhos, por exemplo, que demonstram que quando eu salto uma altura aí aproximada aí de 20 centímetros, usando uma sobrecarga, eu estou na minha, vamos dizer assim, no meu ponto ótimo para treinamento de potência. É óbvio que ainda precisa de um certo estudo em cima disso, são coisas assim que ainda não estão muito bem estabelecidas, porém a gente já tem alguns caminhos que nos levam a isso. Ou seja, eu saltar uma altura de 20 centímetros corresponde, se eu tiver com uma sobrecarga, né, vamos entender assim, coloquei um peso aqui nas costas e vou fazer um trabalho de potência com salto. Então eu vou achar uma carga X ali que eu preciso estar utilizando. E sempre que eu saltar na minha maior velocidade possível que eu consiga com uma determinada carga e a minha altura de salto for 20 centímetros, isso é um indicativo de que eu estou muito próximo da minha zona ideal de treinamento, tá? Geralmente utiliza-se tapete de contato, plataforma de força ou então encoders lineares para se fazer isso. São os equipamentos realmente mais indicados para isso. Porém, se você quer já começar a trabalhar com alguma coisa relativo nessa área, você já pode lançar mão disso aqui. Tá? Com isso aqui, você já começa a ter um caminho para isso. Tá? Não vou dizer para você que é o melhor recurso do mundo. Porém, é um caminho que a gente já consegue estar tomando. Né? Se eu vou fazer um teste no campo, posso usar simplesmente o quê? O cone, né? Posso usar um cone, que todo mundo hoje já utiliza, uso o cronômetro, tá? E vou fazer o meu teste, seja lá o teste de aceleração, 10 metros, 20 metros, 30 metros, ida e volta, um raste, por exemplo, ida e volta. Então eu posso estar fazendo. Eu tenho lá, eu preciso medir potência aeróbia. Eu não tenho, a maioria das pessoas não tem à disposição um analisador de gases, porém eu posso ter protocolos que podem me direcionar. Veja bem, direcionar. Não existe protocolo que seja indireto, que consiga se aproximar de uma ergospirometria. Eu falo assim, mas tem um protocolo de fulano de tal que me dá uma margem X de erro. Tá? Beleza, isso aí pode te dar uma margem X de erro numa média. De uma média populacional que seja parecida com aquela que foi criado aquele protocolo. Porque se for um grupo totalmente diferente, aquele protocolo certamente será totalmente inadequado. Então não existe nenhum protocolo que consiga atender todas as faixas e todos os grupos para medida de potência aeróbia e muito provavelmente para outros tipos de medida também. Porém, nos dão um indicativo, tá? Para a gente tá seguindo. Agora, o mais importante de tudo dentro do processo de avaliação é a gente entender quais são os comportamentos, tá? O comportamento das variáveis que eu estou medindo. Por exemplo, qual que é o comportamento da curva de força
de um salto vertical. Somente, veja bem, somente a partir do momento que eu consigo entender o comportamento de uma variável, eu consigo lançar mão de usar alguns recursos que são recursos relativamente baixos, né, como esse daqui da fita métrica aí que eu mostrei para você aqui agora, que eu consigo ter uma visão muito boa para poder aplicar o teste. Porque se eu não tiver esse nível de conhecimento de comportamento, dificilmente eu vou conseguir usar poucos recursos para fazer uma boa avaliação. Posso fazer o teste, porém a avaliação, certamente, ela vai ficar prejudicada. Eu só consigo fazer uma avaliação a partir do momento que eu entendo os conceitos que estão por trás daquilo que eu estou medindo. E eu vou conseguir ter esses conceitos também numa coisa que a gente que eu coloco como estratégia e técnica, né? O que é estratégia e técnica dentro da avaliação? A estratégia ela está ligada a exatamente o que eu preciso medir. A técnica ela está ligada a como eu vou medir. Tá? Então a estratégia ela vem sempre antes Então a estratégia ela vem sempre antes da técnica, tá? Então a estratégia ela está sempre antes. Eu primeiro defino a estratégia. Tá, bom, o pessoal perguntou ali, tá, depois eu respondo esse aqui. Então, ó, a estratégia ela vem sempre antes da técnica, tá? Então, o que é a estratégia? A estratégia é eu saber exatamente o que eu preciso medir. Se eu não souber o que eu preciso medir, não adianta eu medir. Tá? Então, eu vou simplesmente estar perdendo tempo se eu estiver fazendo uma medida ali, se eu não estiver sabendo exatamente o que eu vou medir. Então, dentro da área de futebol, por exemplo, eu preciso saber exatamente o que é que está envolvido no futebol. Tá, o sujeito precisa chegar rápido na bola, é mudança de direção, é isso, aquilo. Aí eu vou começando a ter o meu direcionamento dentro aí da avaliação. Por exemplo, a gente tem lá os livros, né? A gente aprendeu, muito provavelmente a gente aprendeu o quê? Eu tenho lá metabolismo alático, eu tenho metabolismo lático, glicolítico, aeróbio, oxidativo e assim por diante. Então a gente aprendeu que lactato, ácido lático, tal, ele está associado, veja bem, ele está associado a alguma coisa relacionada à fadiga. Não quer dizer que vai, tá? Mas existe uma certa associação, tá? Não tem causa e efeito, mas tem uma associação. Então, até muito pouco tempo atrás, era inconcebível, por exemplo, a gente pensar em que um atleta, né, seja ele qual for, de explosão ou não, ele pode ter uma alta concentração de lactato mesmo sem fazer o exercício. Ou seja, existem estudos hoje que já demonstram que quando o sujeito faz às vezes um movimento puro e simples, assim, brusco, um salto, por exemplo, os níveis de lactato dele já vão lá para cima. E existem muitos livros que dizem que isso aqui só começa depois de tanto tempo em intensidade máxima. Tá? Porém, não é isso que pesquisas recentes têm demonstrado. Então, entender esses comportamentos é fundamental para que a gente consiga estar direcionando aí o nosso trabalho. Por exemplo, isso daqui é um comportamento de ventilação. O comportamento de ventilação ele tem uma função, tá? Que é a gente determinar qual que é a melhor intensidade de treinamento para metabolismo aeróbio. Ou seja, se um sujeito está treinando para corrida, por exemplo, que na maioria dos casos, corrida de rua, né? Na maioria dos casos é treinar lá para 5K, 10K, 20, maratona e assim por diante. Se o sujeito está treinando, tá? Volta para cá. F5. Deixa eu só confirmar aqui. Só um minutinho. Só estou confirmando aqui a transmissão. Tá, beleza. Tá. Então aqui, então esse daqui é uma curva ventilatória.
Se uma pessoa está treinando para metabolismo aeróbio e ela não tem um profissional, ele está dando um treinamento para alguém melhorar o seu nível de corrida, tá? O seu rendimento na corrida. Se ele não domina o conceito de limiar anaeróbio, muito provavelmente o processo de treinamento está prejudicado. Tá? Não vou dizer que ele está errado, tá? Mas certamente ele poderia ser melhor otimizado. Porque o princípio básico do treinamento aeróbio é a gente conseguir identificar qual que é o ponto de maior capacidade que aquele sujeito consegue se manter durante um longo período de tempo. E é exatamente o conceito de limiar anaeróbio que nos dá isso. Porque a partir daquele momento, ele vai ter uma importância anaeróbia maior, a partir daquela intensidade, ele tem uma importância anaeróbia maior em relação ao metabolismo aeróbio. Não quer dizer que seja predominante ou não, tá? As importâncias ali, elas têm um certo ponto de quebra. Então, até um determinado ponto, é metabolismo aeróbio que está sendo treinado. Se eu treino acima daquela intensidade, muito provavelmente eu vou estar fazendo um treinamento mais anaeróbio do que propriamente aeróbio. Então, eu posso cometer algumas falhas. Agora, como o corpo humano é uma máquina sensacional, extremamente adaptável, o que acontece? Muito provavelmente qualquer coisa que a gente dê de treinamento lá para o corpo humano, ele se adapta e ele consegue melhorar. O que a gente não consegue é otimizar. Então, se a gente não domina essas coisas, a gente pode até melhorar o rendimento do nosso aluno, nosso atleta. Porém, a gente não consegue otimizar esse rendimento. O que é otimizar? É chegar num resultado mais rápido, mais efetivo, com menor esforço. Então, a gente não consegue essa otimização se a gente não entende o comportamento. Porém, a gente consegue ter alguns resultados. Tá? Agora, para a gente conseguir entender aqui os resultados aí de um relatório de avaliação, eu preciso entender esses comportamentos. Se eu não entender esses comportamentos, é aqui que eu vou entrar em dificuldade. Por exemplo, chega um relatório. Isso aqui é um relatório, por exemplo, de salto vertical. Tem o valor tal, altura de salto. O que significa? O cara fez lá um squat jump e um contramovimento. O que significa isso? Tá? Agora, se eu tenho esse conhecimento dessas variáveis, as coisas começam a ficar um pouquinho mais claras. Então, aqui no canal do Dicas de Protocolo, a gente coloca tem algumas aulas falando disso, né? Tem alguns vídeos e algum material. Aí depois eu coloco alguma coisa aí para ficar um pouquinho mais claro essa diferença de resultado entre um squat jump e um contramovimento. Uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, que eu falei lá no começo agora, que a gente estava aí conversando, né? Que eu preciso conhecer o que está envolvido na minha atividade fim. Ou seja, eu preciso conhecer qual é a demanda, seja fisiológica, seja mecânica, biomecânica, da atividade fim. Então, por exemplo, se o cara vai treinar lá para futebol, beleza. O que está envolvido, o que ele precisa ter bem estabelecido para melhorar o seu rendimento no futebol, do ponto de vista de rendimento físico. Então, eu vou ter, lógico, o conceito tático, o conceito técnico, eu vou ter muitas coisas envolvidas. Tá? Mas vamos nos ater aqui apenas a rendimento, e melhorar o nível de aptidão física dele. Tá, o que ele precisa? Ele precisa chegar rápido na bola. Beleza, então chegar rápido na bola refere-se a qual metabolismo? Tá? O que eu preciso treinar para que ele chegue rápido na bola? Bom, a partir do momento que eu defino o quê? Ele precisa treinar isso para chegar rápido na bola. Beleza, então aí eu vou procurar quais são os protocolos mais adequados para que eu possa treinar isso. Isso parece ser uma coisa muito óbvia. Porém, não é tão óbvio assim, porque se fosse, a gente não recebia tantos questionamentos, tanto em aula como com relação à utilização, às vezes, de alguns equipamentos, que a gente tem que, mas exatamente o que você está procurando com determinado protocolo? E muita gente não sabe exatamente. Porque existe o protocolo que fulano utiliza, aí ele acaba utilizando também, mas não tem a mínima noção do porquê está utilizando. Então é isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. Porque realmente a interpretação dos resultados
que é o nosso calcanhar de Aquiles aí dentro do processo, realmente todo o processo de avaliação para que a gente consiga melhorar o nosso rendimento e fazer a prevenção de lesão, né? E entender muito bem essa relação de estratégia e técnica, né? Então, a estratégia sempre tem que saber, ó, eu preciso medir tal coisa. A técnica é como eu vou medir essa coisa. Então, a partir do momento que eu posso estar utilizando aí a fita métrica, tá? Que é isso aqui, ó, tá? Então, eu posso usar essa fita métrica para realizar um Scott Jump e um contramovimento. A partir desses dois saltos, da diferença de altura nesses dois saltos, eu sei exatamente que ó, o componente elástico desse sujeito ele pode estar comprometido, sem que eu tenha que gastar uma grana com relação à compra de equipamento. É óbvio que isso é para começar. Vai chegar num ponto que não vai ter como fugir. Para você ter uma avaliação realmente já mais qualificada, aí sim você vai precisar começar a correr atrás de equipamento. Então, não quero dizer que você não precisa exatamente de equipamento. Tá? Para começar, tudo bem, dá para a gente começar. A partir do momento que você chega num ponto, aí já não tem mais como evoluir se você não tiver coisas que permitam que você enxergue determinadas variáveis. Tá? Mas de antemão, se você vai começar a trabalhar com avaliação agora, esquece a compra de equipamento. Primeiro, você estuda, aí você usa recursos que são básicos para poder verificar se aquilo que você está estudando está minimamente coerente na sua cabeça. Depois você começa a pensar no equipamento. Tá? Então aí você vai entrar dentro desse círculo aqui, né? Então, primeiro ponto, você vai verificar o que você precisa avaliar, depois você vai verificar o que você... Bom, primeiro passo, o que você vai precisar avaliar, depois você vai escolher protocolo, depois que escolher o protocolo, aí você começa a entrar aí, praticamente na avaliação, né? Primeiro passo seria identificação dos resultados, né? Saber se esses resultados eles estão coerentes ou não. Isso somente vai ser possível se você entender dos comportamentos. Se você não entender desses comportamentos, dessas variáveis, dificilmente você vai conseguir melhorar, otimizar, né, a melhora de rendimento e a prevenção de lesão. Somente a partir daí que você vai conseguir realmente trabalhar com uma certa confiança, porque senão você sempre vai ficar com o pé atrás. Pô, será que eu estou trabalhando legal? Será que a minha avaliação está legal? Como será que eu estou andando dentro desse processo, né? Então eu preciso estar sempre me atualizando com relação a isso. Então o recado basicamente que eu... Deixa eu... Aqui, ó. Bom, então o recado básico aqui hoje é que, bom, primeiro, para você começar, você não precisa de equipamentos mais sofisticados, tá? Você começa com o básico para quê? Para você poder entender o que você está aprendendo do ponto de vista técnico que você está estudando, tá? Chegou num ponto que você já tem uma certa confiança com relação a isso, aí sim você começa a procurar equipamento. Porque senão você vai estar queimando dinheiro. Então, não adianta você pensar em que, sem ter o conhecimento das variáveis, você vai conseguir fazer uma boa avaliação. Então, é bom tomar bastante cuidado com relação a isso. Isso parece ser contraintuitivo, porque a minha formação, na minha área de atuação, é produzir equipamento, é vender equipamento, é trabalhar exatamente com equipamento. Porém, uma coisa muito... às vezes complicada, é quando a gente vai vender para alguém que a gente sabe que não vai conseguir tirar o máximo possível daquele equipamento. Tá? Então, o treinamento anterior é igual você vai comprar um carro. Primeiro você aprende a dirigir, depois você compra o carro. Tá? Então, é sempre interessante você trabalhar pensando nesse conceito. Primeiro você aprende a dirigir, depois você compra o carro. A mesma coisa vale aí para avaliação. Primeiro, aprende a usar aquele conceito, depois você vai atrás de um equipamento que possa te dar mais fidedignidade com relação àquelas medidas que você já aprendeu a fazer com coisas mais simples. Coisas mais simples como cronômetro, a fita métrica, né? Um cone e outras coisas. O metrônomo, né? Como eu falei lá no começo. Então, basicamente, esse é o recado. Primeiro aprende a dirigir, depois compra o carro.
Beleza? Então, um abraço. E sexta-feira agora a gente vai ter uma conversa aí com a professora Fúvia, tá? Então, depois vocês... vai ficar disponível aí não sei se vai ser aqui pelo Facebook ou pelo YouTube. Tá? Mas vai ser uma coisa uma conversa muito legal aí sobre algumas metodologias utilizadas para medida aí de força, potência com relação a testes atados, né? Então, que é uma coisa que o pessoal está usando bastante e está levando isso daí para dentro do campo. Então, aí eu passo para vocês, vou colocar aqui, depois eu vou divulgar. Então, se você ainda não fez inscrição lá no canal aí do Telegram, que é por lá que a gente passa as informações aí de quando tem live, quando não tem, quando vai estar publicando algum vídeo, algum artigo, alguma coisa nesse sentido. Então, eu vou deixar depois aqui nos comentários também o link para inscrição lá, para você poder entrar no canal do Telegram, lá do Dicas de Protocolo, onde diariamente a gente está postando alguma coisinha ali. Então, basicamente esse é o recado de hoje. Um abraço e até o próximo.